Boa tarde. Na terceira tentativa eu acertei, né? Boa tarde. Estamos iniciando hoje a nossa sessão das 16 horas. Muito felizes de estarmos aqui juntos. São muitos os desencarnados presentes, apesar dos encarnados serem poucos, né? Mas a massa de irmãos necessitados do espaço que comparecem à nossa casa em busca do lenitivo é muito grande e a doutrina não pode falhar, né? Então, independente de qualquer coisa, nós temos que estar aqui presentes, firmes, em encaminhamento da nossa sessão. Hoje, nós teremos o prazer de ouvir a Leuda Ney, que vai falar no capítulo 14, o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Antes de nós passarmos a palavra para a Leuda, nós vamos fazer a leitura da nossa página de preparo para harmonizar o nosso ambiente e nos beneficiar de todas as energias positivas que os mensageiros do Pai nos trazem aqui. Do livro O Evangelho por Emmanuel, psicografia de Chico, ditada por Emmanuel, nos diz: no caminho da elevação. Abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanharam o coração no carreiro doméstico. Sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência, pais incompreensíveis a te requisitarem entendimento, filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma, parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade, lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico na feição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre, na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhes as virtudes, entretecer-lhes lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração. Mas sim, foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhes os passos. Isto é, suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustenta nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Emmanuel sintetiza nossos desafios de vida, né? Nós temos os nossos desafios, as nossas dores, mas é dando testemunho da cristandade, de sermos seguidores do Mestre e suportando com alegria o peso da nossa cruz, é que demonstramos a nossa capacidade. Bom, sem mais delongas, vamos passar para a Leuda, que vai dar a continuidade do nosso trabalho com a sua apresentação. O Bernardo, aí, quando a Leuda subir, começa pelo vídeo. Por favor. Obrigada. Boa tarde a todos, poucos encarnados
e aos muito desencarnados que vieram aprender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina espírita. Pode ser aqui, Pode ser. Pode. E antes de nós começarmos o nosso assunto de hoje, segunda-feira, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a primeira coisa, antes de entrarmos no nosso assunto, eu selecionei um videozinho que chegou para mim há pouco tempo. Eu já estava até com a palestra pronta e achei interessante nós assistirmos. Tá? A solidão mais dura não é morar sozinho. É ser esquecido por quem você um dia ensinou a andar. Quando eles cabiam no colo, a casa vivia cheia de barulho e bagunça. Hoje a casa sobrou e o silêncio grita. Você passa a vida construindo tudo por eles. Entrega amor, tempo, sacrifício. E quando crescem, fecham as portas do próprio mundo e deixam quem construiu do lado de fora. Tem filho que só aparece quando a dor aperta, quando a necessidade chama. Mas não se culpe pela visita que não veio. O mundo gira e a roda não para. Quem hoje esquece o pai cansado, amanhã pode ser o velho esquecido. Honrar pai e mãe não é foto em data especial. É atender o telefone só para ouvir uma voz. Porque depois que o caixão fecha, a saudade vira um vazio que nunca se preenche. É triste, né? A solidão mais dura não é morar sozinho. Mas o nosso assunto de hoje, que é o item 9 do capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família, vai nos explicar muita coisa, né? Vai amenizar o choque que esse vídeo causa, essa emoção é tão triste, né? Nesse item 9, nós vamos tratar da ingratidão dos filhos para com os pais. É uma instrução enviada por Espírito, nada mais, nada menos que Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, o filho de Santa Mônica. E ele tinha como lema: razão e fé não se separam para que nós possamos ter a verdade. Ou seja, compreender para poder confiar. Ou também confiar para poder compreender, né? Então, só chegamos à verdade, aliás, através da razão, ou seja, da compreensão e da fé. Nós espíritas estamos cansados de ouvir que o egoísmo é a base de todos os vícios, de todos os nossos defeitos. E Santo Agostinho começa o estudo de hoje afirmando que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. A ingratidão. O que vem a ser o egoísmo? Eu coloquei aqui alguns itens que caracterizam esse sentimento. Não ajudar ao próximo, a não ser que haja algum interesse, né? É não fazer o bem pelo bem. Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo porque eu vou ter um retorno, ou financeiro, ou algum favor, alguma posição melhor no trabalho, um elogio, um aplauso. Isso é fruto do egoísmo. Também caracteriza o egoísmo ser o centro das atenções ou o senhor das soluções. É aquele que sabe
tudo de tudo. É aquele que no encontro, numa reunião, é o único que fala, né? Ele é o dono da verdade. É ser indiferente ao resultado que as suas ações causam na vida do próximo. Ou seja, eu fiz porque quis. Quem não gostou, gostasse. Característica egoísta. E ainda, não entender que relacionamento é uma via de mão dupla. Qualquer tipo de relacionamento entre casais, entre os filhos e pais, entre os irmãos, entre os amigos, qualquer tipo de relacionamento é uma via de mão dupla. E ele diz também, né, fala que a ingratidão é fruto desse semente do egoísmo, e tem toda a razão. Porque se nós formos ao dicionário, vamos encontrar a seguinte definição para a ingratidão. É a falta de reconhecimento por um benefício. É a falta de reconhecimento por um favor, por uma ajuda, pelo carinho recebido. Ou seja, é a ação de ignorar, de menosprezar, de não dar a mínima importância para o que fazem para nós, né? E às vezes até, muitas das vezes até, vem acompanhado daquela sensação de que aquele auxílio prestado, de que aquilo que fizeram por nós não é mais do que uma obrigação. Aliás, quem é que nunca ouviu falar daquelas expressões? O pai fez alguma coisa, a mãe fez alguma coisa, um amigo fez alguma coisa, fez porque quis, eu não pedi. Não faz mais do que obrigação, eu não pedi para nascer. É bem velho isso, né? Mas a gente conhece algumas pessoas que já passaram, já ouviram essas frases maravilhosas. Então, a proposta de hoje, do nosso estudo, desse item 9, é analisarmos as causas e os efeitos, ou seja, os porquês e os resultados desse relacionamento meio turbulento entre pais e filhos. E para isso eu vou me apoiar na parábola do samaritano. Vamos lembrar, porque muita gente pode não conhecê-la, né, que um samaritano, lembrando que naquela época os judeus de Israel e os da Samaria eram verdadeiros inimigos, por questões de divergências religiosas, do templo, cada um defendia o seu templo como a casa de Deus, enfim. E um samaritano descia de Jerusalém para Jericó. Jericó eu costumo comparar com o Saara, que a gente conhece. Era um lugar onde aqueles povos da redondeza vendiam, compravam, faziam negócios. O Saara. Então, esse samaritano vinha de Jerusalém para Jericó. Acontece que ele foi vítima de ladrões, foi assaltado, foi espancado e ficou semi-morto. Quem olhasse pensava que ele estava morto. Passaram 2 líderes religiosos de Jerusalém, do templo de Jerusalém, se não me engano, um sacerdote e um levita, olharam, não deram a mínima, não socorreram. Dizem alguns pesquisadores, alguns estudiosos, que o sacerdote, o levita, não pode tocar numa pessoa morta, porque ele vai ficar vários dias sem exercer a sua função no templo. É o que dizem, não sei. Mas o que importa é que não sentiram misericórdia, né? Não foram solidários,
não exerceram a caridade. E eis que passa um samaritano e acode aquele caído naquela estrada. O samaritano dá a mão àquele caído. O samaritano cuida das feridas daquele homem. Não faz indagações. Você é da Samaria ou é de Israel? Você é desse templo ou daquele templo? Você acredita nisso ou acredita naquilo? Você é pobre ou rico? Não tem nada disso. Ele faz o bem pelo bem. Né? Ele coloca o rapaz no cavalo, ele leva para uma posada e ainda assume com antecedência as despesas que ele possa causar naquela posada. Olha, atende bem ele, faz o que for preciso, alimenta, que quando eu estiver de volta de Jericó, eu acerto as contas com vocês. Então, essa é a parábola do samaritano. E nós aqui, agimos como verdadeiros samaritanos quando estamos fora do nosso lar. Nós distribuímos sobra de dinheiro, sobra do tempo. Nós praticamos a caridade fora do nosso lar. Se tem um dinheirinho no bolso, é uma esmola. Se sobrou uma comida, a gente dá para aquele que está dormindo na rua, um casaco, uma roupa que não me serve mais, eu dou para aquele mendigo, para aquela pessoa da rua, para aquele caído. Não é assim que funciona? O nosso tempo a gente dedica para pessoas estranhas, né? Usamos a tolerância com o desconhecido. Quantas das vezes alguém esbarra na gente, cai alguma coisa da gente, a gente pega, aí a pessoa, desculpa, foi sem querer. Não foi nada, a culpa foi minha, é tudo. É uma tolerância maravilhosa. Fora de casa também, nós exercemos a compaixão, a misericórdia com o largado na rua. A gente pode até não ter nada no bolso para dar. Nem um tostão. Naquele momento você não tem nada para dar para aquela pessoa, né? Mas você sente compaixão, sente dó, muitas das vezes ora, muitas das vezes você conversa com aquele estranho, dá palavras de conforto, de alegria, de estímulo, né? Aquela troca, como é seu nome, o que você quer? O que você escolhe alguma coisa para você comer? A gente faz isso fora da nossa casa. Nós somos verdadeiros samaritanos e nos sentimos bem com isso. A gente fica feliz por conseguir ajudar, conseguir falar, conseguir fazer acontecer. A gente sente uma emoção boa quando a gente faz isso. Mas, quando nós vamos para dentro do nosso lar, da nossa casa, a coisa muda de figura. E é lá que nós encontramos os caídos do reduto familiar. Não são os caídos, não são os que descem de Jerusalém para Jericó, como aquele homem caído. São os que descem, são os que caem, são os que tombam da fé para a desilusão, que caem da alegria para a dor. São os roubados, os espoliados, né? Os espoliados, os roubados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Ou seja, aqueles que sofrem dentro do próprio lar conflitos espirituais e emocionais. São as brigas, são os maltratos, é o abandono, é a palavra agressiva, é a ausência, né? Dentro do nosso lar. Então, aqueles que convivem conosco são vítimas do erro, são vítimas da obsessão, da tristeza, da provação dentro da própria casa. Porque um ambiente como esse, né, é um ambiente próprio para obsessores.
É um ambiente próprio para as más influenciações espirituais. Então, deixamos de ser aquele bom samaritano que somos na rua, fora de casa, e somos, não diria carrascos, mas completamente sem paciência, sem tolerância, sem misericórdia que nós prestamos aos que estão na rua. Então, em casa, porém, nós somos constrangidos ao exercício da assistência constante, disse Emmanuel, né? Constrangidos é a palavra certa, realmente. Nós não temos por onde fugir, nós somos obrigados. Ali nós não temos aplausos, não temos elogios, não temos reconhecimento, mas é ali que as nossas ações permitirão com que a gente possa crescer espiritualmente. Então, sejamos samaritanos para nossos familiares, não só com recursos materiais, né? Que não falte o alimento, que não falte tudo que proporcione a saúde, o conforto, né? Que dediquemos tempo para eles, que exerçamos a compreensão, a tolerância, o respeito com todos que convivem no nosso lar, na nossa casa. O Santo Agostinho, que envia esse item que hoje nós estudamos, comenta, inclusive, que nós, às vezes, assumimos fora do lar muitos compromissos. Participa disso, daquilo outro, de campanhas, inventa curso, apenas com o objetivo de sair de casa. Apenas como uma fuga. Ou é porque tem um filho difícil, um filho agressivo, ou porque tem um marido intolerante, mal-humorado, um chato de galocha, ou porque tem aqueles pais já velhinhos, precisando de mais atenção, não é? de que possamos atender às suas necessidades, que possamos ouvir as suas respostas repetidas não sei quantas vezes, e fogem, saem de casa, assumem bastante compromisso fora de casa, que é para não tolerar aquela situação. Mas quem são os nossos familiares? Ouvimos na segunda-feira passada o estudo riquíssimo que nos explicava como são formadas as famílias, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas essa composição da família, tanto consanguínea quanto as famílias materiais, vamos assim dizer, a parentela material, né, às vezes recebem elementos para serem ajudados, para crescerem. Se vem numa família unida, uma família em que há sintonias de sentimentos, de pensamentos, elementos que já conviveram juntos em outras encarnações, que fazem parte de uma família universal enorme, é uma família que dá prazer da gente conhecer, da gente viver, todo mundo unido, todo mundo compreende, um ajuda o outro. Mas muitas das vezes Deus acha por bem colocar naquela família alguém que precisa ser levantado, né? Crescer. Então coloca naquela família para que ela possa assimilar alguma coisa. Mas em cada companheiro que partilha a consanguinidade, né, que nasce na nossa família, temos um livro de lições que às vezes nos detém o passo por enorme
por tempo enorme no esforço da repetência. Porque... Tá. Porque cada um desse elemento que veio para a nossa família nos impele a desenvolver determinadas virtudes, como a paciência, a lealdade, o equilíbrio, a abnegação, a brandura, a firmeza. São afirmações de Emmanuel. Por que ele diz que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência? Porque muitas das vezes nós não conseguimos desenvolver essas virtudes, né? Muitas das vezes nós não conseguimos eliminar ou lapidar certos defeitos. Então é que nem na escola. Se a gente não prova que aprendeu certo assunto, certa matéria, o que acontece? Nós repetimos aquele ano, né, para que aquela matéria seja novamente explicada, aquele assunto seja realmente outra vez apresentado e nós possamos ser aprovados. Assim é a vida, as nossas encarnações. Se nós somos reprovados, né, alguma coisa deixamos de fazer, que até assumimos antes no nosso planejamento reencarnatório, nós temos que voltar. Nós temos que ir para a repetência, para novamente, com outras experiências, outra vivência, nós aprendermos, desenvolvermos virtudes e eliminarmos os nossos defeitos. Como são formadas as famílias? Nós vimos, segunda-feira passada, que podemos formar, a nossa família pode ser formada por espíritos com afinidade, né? Ou seja, nós vimos que existe a família espiritual e a parentela material. Esses espíritos por afinidade fazem parte de uma mesma família espiritual. São espíritos que são sintonizados, que têm os gostos similares, que se amam, que se gostam, que, na maioria das vezes, já conviveram em outras existências, em outras encarnações. Mas também existem as famílias formadas por espíritos que têm contas a ajustar. Eu estava ouvindo uma história outro dia, esses espíritos em afinidade, um menininho ainda de fraldas, usando fralda, né? O pai trocando a fralda deles. Alci vai lembrar desse exemplo do nosso encontro de outubro, do ano passado. Eu achei tão bonitinha a história. O pai trocando a fralda, o garotinho diz assim para o pai: papai, eu já troquei as suas fraldas. O pai ficou, né? Deixou para lá. Eis que pouco tempo depois, falece o pai do pai, ou seja, o avô do menino. E naquelas coisas de arrumar, as coisas que eram do pai, as fotos chegam na casa do menino. O pai está arrumando as fotos e o garotinho vem e diz assim: papai, olha eu aqui. Era a foto do avô do pai. Ele era a reencarnação do avô do pai. Olha que legal, né? Bom, então também podem ser formadas por espíritos que têm contas a ajustar. Porque o Santo Agostinho, nesse item 9, ele nos explica que quando a gente passa para a erraticidade, quando a gente desencarna, a gente não vira santo. Somos os mesmos espíritos. Levamos os nossos defeitos e as nossas virtudes, certo? E que muitas das vezes
muitos espíritos, ao desencarnar, levam muito ódio. Levam aquele desejo de vingança por algo que foi feito a ele. E dentre esses, de Santo Agostinho, alguns existem que compreendem que têm que voltar para consertar o que foi feito de errado. A princípio, aceitam. Mas apenas uma senha é dada para esses espíritos que querem voltar. Chama-se caridade. Espera aí que eu acho que eu passei demais. Chama-se caridade. Eu esqueci esse aqui. Por que existe, eu pulei esse, né? Na nossa família, ou em algumas outras famílias, as pessoas tão difíceis. E a gente pergunta, por que a vida me colocou ao lado dessa pessoa? E Santo Agostinho diz que é uma oportunidade que foi dada por Deus, por misericórdia de Deus, para quitarmos as dívidas que contraímos com este ser difícil que divide o lar conosco. Então, esses espíritos, conforme eu expliquei antes, que compreendem que tem que voltar para consertar, para se acertar, né? Eles só conhecem uma senha para chegar a Deus, para chegar a ser um espírito feliz, para evoluir espiritualmente, para ter paz, que é a senha, caridade. E não há caridade sem perdão. Não há caridade com o coração tomado de ódio. Então eles entendem que tem que encarnar, tem que voltar à vida material para poder desfazer aquele sentimento de ódio, né, que ele ainda carrega. Mas ele diz também que não é uma tarefa fácil perdoar aquele inimigo que tomou seus haveres, aquele inimigo que manchou a sua honra na vida anterior, aquele inimigo que destruiu a família. Então, se nós formos ao livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, Missionários da Luz, a gente vai encontrar lá a história do Segismundo, que a Edna até citou na palestra ela, do Segismundo. Está nesse rol aí que compreendeu que tem que vir desfazer alguma coisa. Mas qual a história do Segismundo? E nesse livro dos missionários, ele fica querendo voltar atrás, né? Na hora H de encarnar, de assumir aquela nova encarnação para refazer o que fez de errado, para apagar ódios, para adquirir perdão ou para perdoar, queria pular fora. E o instrutor, né, mais elevado, não, nós vamos te ajudar, isso, aquilo, aquilo. O que é a história do Segismundo? Depois vocês procurem saber com mais detalhes. Mas é um trio. Adelino com Raquel se relacionam numa encarnação, né? Se gostam, se relacionam. Surge o Segismundo, amigo de Adelino, e faz o quê? Mata o Adelino para ficar com a Raquel. Ilude a Raquel e procurem saber o porquê a Raquel vai parar no prostíbulo. Olha o que o Segismundo arranjou na vida dela. Matou, mentiu, enganou. Olha o ódio que existia de Adelino em relação a Segismundo. Todos falecem, né? E na erradicidade.
Há um planejamento reencarnatório para os três, que o Adelino, a princípio, meu Deus me livre de receber esse cara como um filho. Tem uma, claro, depois, foi morto por ele, tiraram a mulher dele. Bom, resumindo a história, Adelino e Raquel reencarnam, se casam, têm o primeiro filho, e quem vai ser o segundo filho deles? Segismundo. Vai ser, está sendo preparado para ser. Está difícil convencer. Ele quer, mas tem medo. Ele quer, mas sabe que vai passar perrengue. Não imagina o que vai passar. Em sonho, Raquel e Adelino são levados, né, para participar daquele planejamento e tudo. A princípio, Adelino, conclusão, Segismundo nasce como filho de Adelino e de Raquel. Para quê? Para tentar solucionar esse ódio, né? Essa situação de ódio, tanto do Adelino pelo Segismundo, como o Segismundo, a culpa que o Segismundo tinha consciência, né? Carregava com consciência. No livro Luz no Lar, psicografia também de Chico Xavier, eu encontrei essa poesia de Emmanuel, que resume tudo isso que foi dito até agora, as causas e as consequências, né, desses relacionamentos complicados e dando algumas sugestões de como enfrentar. Em casa, ninguém foge à lei de reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, ou seja, em encarnações passadas, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, na presente encarnação, temo-la de volta por filha incompreensiva necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, encontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Olha o tema principal. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente, agora os conselhos de Emmanuel, à frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorria para aqueles que te ferem,
e desculpa todos aqueles que te injuriam. Olha a caridade, benevolência, indulgência, perdão. A humildade é chave da nossa libertação. E sejam quais sejam os seus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis na luta em casa. Eu acho que isso aí resume tudo do nosso assunto de hoje, né? O que fizemos, o que passamos. Então, quem tem fé, quem acredita num Deus de misericórdia, num Deus de justiça, temos que ter a resignação, a compreensão, a humildade, que não sofremos ou não passamos por certas dificuldades por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Não? E Santo Agostinho, nesse item de hoje, ele se dirige a nós, espíritas, verdadeiros cristãos. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se finalmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. E ainda nos dá 2 conselhos no texto, no item 9. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. É de pequenininho, é na infância, é na criancinha que a gente começa a influenciar, vamos assim dizer, o seu comportamento. Né? Se você vê surgindo sinais de egoísmo, sinais de orgulho, tendência para a maledicência, para a inveja, é hora de cortar o galho. É hora do bom conselho, das boas palavras. É hora do bom exemplo. Como eu já disse várias vezes aqui, o exemplo carrega multidões. E a criança precisa de bons exemplos. Então, isso aqui vai para pais, isso aqui vai para os avós, para os professores, né? A todos que têm contato com as crianças pequenas. É a hora de educar através dos nossos exemplos. Ah, pai, ah, mãe, mas fulano fez assim, por que eu não posso fazer? Aí tem uma frase de um indiano que é perfeita. Ele diz assim: o errado é sempre errado, mesmo que todos façam. E o certo é sempre o certo, mesmo que ninguém faça. Né? Não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer o que é errado. E a gente tem que passar isso para as nossas crianças. E o segundo conselho dele: não escorraceis a criancinha que repele seus pais, nem aos que o paga com a ingratidão. E Santo Agostinho também no texto diz o seguinte: quem errou?
Porque temos aqueles filhos difíceis, aqueles pais difíceis, aqueles filhos difíceis. Qual dos dois, ele aconselha, aliás, tenhamos consciência, um dos dois é culpado. Um dos dois precisa perdoar ou ser perdoado. Um dos dois ofendeu ou foi ofendido. Estão juntos para tentar solucionar os problemas que causaram. É uma outra historinha também, eu adoro essas historinhas, de uma filha que adorava o pai. A menina, tudo era o pai, para tudo ela só queria o pai e rejeitava a mãe. Demonstrava realmente uma não aceitação da mãe, uma antipatia pela mãe. E o pai ela idolatrava. E essa mãe procurou um centro espírita, né? Explicou a situação, que isso estava magoando muito, que ela amava a filha, aquela coisa toda. E uma médium disse para ela, né, que em encarnações, uma encarnação passada, ela, mãe, separou a filha daquele pai, porque aquela filha era o amor da vida daquele homem. Vou explicar melhor. O pai e a filha, em outra encarnação, eram apaixonados. Era um casal apaixonado. E a que hoje é a mãe, separou os dois. Então, vejam, a menina, a mulher que foi excluída da relação, retorna para aquele lar que foi formado do antigo companheiro, né? E a mãe, aquela que os separou, para que eles possam, para que possa haver ali o perdão mútuo. E a mãe é orientada, a mãe começa a estudar sobre a doutrina, a entender o mecanismo da vida e vai por aí afora. Bom, temos certeza de uma coisa, meus amigos. Assim como Deus vai nos perguntar: o que fizeste dos bens que eu te emprestei? Ele também vai nos perguntar: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Cumpriste com a sua obrigação, deu bons exemplos, educou, alimentou, cuidou da saúde, protegeu. Tudo que nós pais temos que fazer, sim, fizemos. Ótimo. Você está no meu coração, no meu agrado. Se não fizer, não, vamos aguardar. Pois bem, existe vocês já devem ter visto no YouTube uma psicanalista, acho que é André Vermont, não me lembro bem o nome dela, mas deve ser esse, que ela fez, ela explicou muito bem o que o pai dela ensinou para ela. Que a família é um carro. Comparou um carro. E você dirige aquele carro, né? Tem as rédeas daquele carro. Aí você tem seus filhos pequenininhos, continua dirigindo aquele carro. As crianças vão atrás. Né? As crianças atingem a adolescência. O teu filho atinge a adolescência. Já sai do banco de trás para o banco do passageiro. Você ainda dirige, mas ele quer mandar, ele quer consertar, ele quer dar sugestão, ele critica, como todo adolescente. Cresce mais, vira adulto. Um homem feito, uma mulher feita. Passam a dirigir o carro e você passa para o banco do passageiro. Tá? Conhece o parceiro ou conhece a parceira, aquele parceiro ou parceira escolhido passa a ocupar o banco do passageiro e você passa para o banco de trás. Você está envelhecendo.
Pois bem, o casal tem filhos, forma uma família, que passam a ocupar o banco de trás. Então está lá o filho, ou a filha, o parceiro e o filho. Formaram uma família. É para você se revoltar, como o videozinho que eu passei de abertura, que a mãe chora de sofrimento, porque os filhos seguiram a sua vida, seguiram o seu rumo. Claro, se for ingrato, né? Como aquele que atendeu o telefone e bateu o telefone na cara da mãe, a ingratidão, você vai sentir, você vai chorar. Mas temos que ter a consciência de que a gente educa, que a gente mostra o caminho e que eles têm que crescer, têm que prosseguir. E nós ficamos felizes sabendo que somos o ponto seguro. Na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora de um problema, vem procurar quem? Os pais. Sabem que ali, tenha feito o que tiver, serão acolhidos, serão amados, serão compreendidos. Então, essa é o que Santo Agostinho passa para nós. Mas aí, já que nós estamos encerrando o capítulo de amar, de honrar pai e mãe, eu vou fazer uma perguntinha. E nós, filhos, que nós também temos, mesmo que seja falecido, pais, pai e mãe. Nós espíritas, verdadeiros cristãos, como nós estamos como filhos? Nós reconhecemos o verdadeiro valor dos nossos pais? Somos gratos a eles? Temos consciência que eles nos deram algo infinitamente grande, a vida. Os dois se uniram e aceitaram a nos receber como filhos. Sabemos que essa situação de receber como filho, os coloca em um lugar de grandeza que nada retira. Então, como estamos nós como filhos? Podemos concluir, então, que honrar pai e mãe não é uma escolha, é lei. Faz parte lá dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo. Honrarás pai e mãe. Então, é uma lei. Faz parte da lei divina. Honrar pai e mãe não significa só amar. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. E muito menos aprovar ou reprovar a personalidade de um ou de outro. Filho não tem esse direito. Filho não é para isso, para julgar a personalidade do pai e da mãe. Honrar pai e mãe é respeito. É respeito. É valorizar, resumindo o que está dito aí por André Moreira, que é também um expositor espírita, um médico expositor espírita. Honrar o pai e mãe é você respeitar. É você considerar a importância. Eles são a fonte, né? O que te deu direito à vida, te colocou na vida e que te conduz também na vida. São eles que te alimentam. A mãe, então, né? Nem se fala. Desde bebezinho, ou melhor, já antes de amamentar, já está carregando aquele peso, 9 meses. Te deram instrução, te deram bons exemplos. É o respeito, amar e respeitar. E o filho que reconhece isso, tem toda a oportunidade, olha lá, de sucesso, de se sentir feliz, de reconhecer isso nos seus pais. Então, esse aqui é o verdadeiro honrar pai e mãe.
E aí eu acho que eu já disse tudo que tinha que dizer. Agradeço a atenção de vocês e desejo uma ótima semana a todos. Muito obrigada.